Olá, meus amigos e amigas do segundo módulo técnico em eletrônica. Estamos aqui hoje para fazer uma revisão referente ao sistema operacional Windows e algumas ferramentas de formatação de textos do Microsoft Word, que foram os dois últimos assuntos tratados em sala de aula. A partir do momento em que o computador termina o processo de inicialização, ele fica parado na área de trabalho, aguardando que o usuário solicite a execução de algum comando ou para que entre em algum software específico, enfim, qualquer tipo de comando ele fica no aguardo. Essa tela, onde o sistema operacional aguarda a interação do usuário, ela é a chamada de área de trabalho, que é composta pela imagem de fundo ou fundo de tela, a barra de tarefas que fica no canto inferior da tela, e à nossa esquerda nós temos aqui os ícones, que nesse caso estão alinhados à esquerda, mas não necessariamente precisam se apresentar dessa forma. Os ícones, eles se apresentam de duas formas. Eles podem ser um ícone de atalho ou pasta. A diferença de um para outro é que o ícone de atalho ele tem uma seta no canto inferior esquerdo do ícone. Já a pasta, essa seta no canto inferior esquerdo. Nesse caso, o atalho ele é apenas uma imagem ou do nosso arquivo ou da nossa pasta. É apenas um acesso rápido a ele. Caso ele seja excluído ou de forma proposital ou acidental, não gera nenhum prejuízo para o usuário, ele não perde nenhum tipo de informação. Agora, a pasta, se ela for excluída, ela vai para a lixeira, e se ela for retirada da lixeira, eliminada da lixeira, esse usuário ele acaba perdendo todo o conteúdo da pasta, considerando que ele não tenha feito uma cópia de segurança, o chamado backup. Por isso que nós aconselhamos a não deixar a pasta exposta na área de trabalho. É aconselhável que fique apenas na área de trabalho aqueles atalhos que são usados pelo usuário da área de trabalho. Então, vamos ver como proceder dessa forma. Vamos criar a pasta onde nós quisermos armazenar os nossos arquivos em qualquer local do Windows. Mas quando nós instalamos, o Windows automaticamente ele cria uma pasta chamada documentos. Não necessariamente nós precisamos criar as nossas pastas dentro desta chamada documentos, mas para facilitar é muito comum dos usuários usar. Para acessar essa pasta documentos, nós clicamos aqui no botão iniciar, que fica no canto inferior esquerdo da tela, clicamos e ele nos abre o menu. Se nós não visualizarmos aqui a pasta documentos, nós podemos clicar aqui, digitar documentos e ele nos traz aqui a pasta documentos. Clicando nela, o sistema operacional abre a pasta documentos. No meu caso aqui, uma pasta chamada modelos personalizados do Office e tem um arquivo atividade de aplicativos informatizados. Depois nós vamos ver a diferença entre pastas e arquivos. Independente da quantidade de pastas e arquivos que nós tivermos já dentro da pasta documentos, nós podemos criar N pastas e N arquivos ainda dentro dessa pasta. O processo de criação é bastante simples. Para criar uma pasta, basta clicar com a tecla ou o botão direito do mouse fora dos arquivos ou pastas, aqui no espaço em branco. Ele me abre um pequeno menu e eu tenho a opção Novo. Nessa opção Novo, ela tem aqui uma pequena seta que abre um submenu com mais opções. E como eu quero criar uma pasta, eu venho e agora clico com o botão esquerdo do mouse em cima da pasta e ela
é aberta, ela é criada. Como ela ainda não tem nome, o sistema operacional automaticamente coloca um nome provisório de nova pasta e já deixa habilitado para que o usuário coloque o nome que ele desejar para essa pasta. E normalmente esse nome deve estar associado ao conteúdo que ele for inserir dentro dela. No nosso caso aqui, eu vou dar o nome para essa pasta de segundo módulo de eletrônica. Para que ele grave o nome, basta pressionar a tecla Enter no teclado ou então um clique com o mouse fora da pasta e ela armazena aqui o nome, segundo módulo de eletrônica. Como é uma pasta que eu vou usar bastante, vamos dizer assim, então para não ficar toda hora entrando dentro da pasta documentos, eu posso criar um atalho dessa pasta na minha área de trabalho. Esse atalho é bastante simples, a sua criação. Eu coloco o ponteiro do mouse em cima da pasta que eu quero criar um atalho, clico com o botão direito do mouse e venho aqui na opção enviar para. Ele me abre um submenu e eu clico agora com o botão esquerdo do mouse, área de trabalho, criar atalho. Dou um clique. Nesse momento eu não verifico diferença nenhuma porque eu estou dentro ainda da minha pasta documentos, sendo que o atalho eu criei na área de trabalho e não na pasta documentos. Agora eu fecho a minha pasta documentos, venho aqui na minha área de trabalho e eu tenho aqui a minha pasta segundo módulo de eletrônica. Como o nome ele é relativamente comprido, eu tenho uma continuação dele aqui, ó, representado por esses 3 pontos. Basta dar um único clique e ele me mostra o nome completo da pasta. Embora eu tenha criado a pasta lá dentro de documentos com o nome segundo módulo de eletrônica, toda a pasta que eu criar um atalho, o arquivo que eu criar um atalho, o sistema operacional, além de automaticamente colocar aqui a setinha no canto inferior esquerdo do ícone, ele também me dá por escrito atalho. Mas eu não quero que esse ícone de atalho se chame segundo módulo de eletrônica atalho. Eu quero apenas que se chame segundo módulo de eletrônica. Para isso é necessário eu fazer uma alteração no nome. E essa alteração eu posso fazer de 2 formas. Ou eu coloco a seta do mouse em cima do meu ícone de atalho, clico com o botão direito do mouse e ele me abre um menu onde eu venho aqui na opção renomear. Venho aqui e ele habilita para que eu possa apagar e digitar o nome ou então apagar parte do nome, como é o caso aqui, ó, eu dou um clique, o meu cursor fica intermitente e eu apago aqui a palavra atalho e deixo só segundo módulo de eletrônica. Para que ele grave esse nome, eu pressiono a tecla Enter ou então dou um clique com o mouse fora do ícone de atalho e ele armazena aqui o nome. Uma outra forma de renomear uma pasta ou um ícone de atalho ou um arquivo é colocar a seta do mouse em cima, no caso aqui do ícone de atalho, eu dou um único clique, espero 2 segundos e dou o segundo clique e ele habilita novamente para que eu corrija o nome do arquivo, o nome da pasta ou no meu caso aqui, o nome do ícone de atalho. Uma outra observação é que o sistema operacional ele me dá uma ferramenta para alterar a imagem do ícone. Todos os ícones ou pastas que criarmos no sistema operacional, ele automaticamente vai nos mostrar essa pasta aqui, essa imagem. Mas se nós olharmos aqui os outros ícones, percebemos que eles têm outras imagens de identificação e nós podemos fazer essa alteração aqui também. Para isso, basta colocar o ponteiro do mouse em cima do nosso ícone de atalho, pressionar o botão direito do mouse, ele nos abre um menu, eu venho na opção Propriedades
e ele me abre uma tela com várias abas de opções. Aqui na parte superior, geral, atalho, segurança, detalhes e versões anteriores. A aba atalho, automaticamente ela já vem selecionada na abertura dessa tela. Para isso, eu venho aqui em alterar ícone, clico, alterar ícone, e ele me abre uma série de imagens de ícones padrões do Windows. Essas aqui elas já vêm instaladas automaticamente com o Windows. Mas caso eu queira trazer um outro ícone que eu tenho salvo num pendrive ou num outro dispositivo móvel, eu posso adicionar aqui, alterando na minha pasta, vindo aqui em procurar. Mas essa é uma função que nós vamos ver mais adiante. Por enquanto, vamos ver essas imagens de ícones já atribuídas, fornecidas pelo sistema operacional Windows. Nesse caso, eu venho, escolho uma que melhor me atende. Geralmente, nós devemos escolher uma imagem que possa estar associada ao conteúdo da pasta, conteúdo de arquivos que nós vamos colocar na pasta. Então, eu venho aqui e escolho esse ícone, por exemplo. OK, aplicar, OK, e aqui eu tenho a alteração do ícone de atalho.